Boa noite, galera. A gente é do grupo 4. Vamos falar agora sobre o FMS. Kevin, César, Matheus e Willa. Então vamos falar um pouco da definição, de FMS. Sistema adaptável que tem capacidade de se moldar de acordo com as mudanças esperadas ou inesperadas durante o processo de fabricação do produto. Então, ele vai ser um sistema moldável, que vai se moldar de acordo com o que vai ser necessário para a produção do produto, Uma produção caracterizada por alto nível de automação. Então, para fazer a produção do material, a gente vai usar vários níveis de automação. Estruturalmente é dividido em grupos de estações de processo interconectados por sistema de manuseio e armazenamento controlado por um sistema de computadores integrados. Pode passar para o próximo. Agora a gente vai ter duas categorizações, A primeira que é a Machine Flexibility e a segunda que é Routine Flexibility. A primeira a gente vai usar é um sistema que tem a habilidade de produzir novos produtos e a capacidade de alterar a ordem que são executados os processos. Já no segundo, no Routine Flexibility, o sistema ele vai ter a habilidade de usar mais de uma máquina para realizar o mesmo trabalho, a mesma função. E a habilidade de saber trabalhar mesmo, com grande mudança no volume e na capacidade. Então a diferença vai ser essa, No Machine, a gente vai ter um sistema que vai ter a habilidade de produzir novos produtos, e o segundo, a gente vai ter várias máquinas para produzir, para executar a mesma ação. Próximo. Boa noite, meu nome é Kevin. Vou estar comentando um pouco sobre os componentes que são incorporados nesse sistema de flexibilidade. A gente tem alguns básicos de manufatura, porém, tem alguns componentes que são chaves para a gente ter esses resultados, a entrega da flexibilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Passar. Bom, primeiramente, as estações de carga e descargas, a gente tem um processo automatizado, como ele já falou, E a gente tem a utilização bastante de esteiras, de robôs, de manipuladores pneumáticos ou hidráulicos, e essa estação, ela está colocada, ela está inclusa em um ponto específico da produção, porque é ela que vai informar o ponto de entrada e saída do sistema, onde vai chegar a matéria-prima e onde vai sair já o produto já finalizado. Então, realmente é extremamente importante. Normalmente, essa estação, ela é automatizada, mas pode ser, sim, utilizada de serviço braçal, A gente tem a parte da logística como operadores mesmos. Pode passar. Bom, o sistema de usinagem, a gente, se for procurar na história, a gente tem a base do sistema de flexibilidade como sistema de usinagem. A gente tem um centro de usinagem que o mais utilizado é o sistema horizontal, que é esse que está na imagem esquerda. A gente tem todo o processo referente à variação de uso de ferramentas dentro dessa própria central. Essa central, ela tem uma nomenclatura específica, que a gente vai chamar de CNC. É um tipo de maquinário. Essa CNC é uma linguagem, É um tipo de maquinário que ele vai respeitar uma linguagem chamada de código C, que normalmente a gente tem uma inclusão dentro dos programas em 3D, que a gente vai estar utilizando o CAD, o CAM, e claro, esse centro de usinagem ele precisa de um operador, Ele tem todo o processo para realizar sozinho, mas ele precisa de um operador. Uma outra, só volta um pouquinho, uma outra variação dessa estação, que está sendo implementado bastante, é referente ao processo de chapas, produção de chapas. A gente também tem um processo bastante parecido, a gente vai falar um pouco mais à frente, vai detalhar mais à frente, mas também tem a parte de produção e flexibilidade na parte de produção de chapas, também utilizando o maquinário CNC, que é bastante efetivo dentro dessa produção. Pode passar. Bom, no caso da linha de montagem, a gente tem uma variação bastante
está tendo uma transformação referente ao processo manual em lote para um processo realmente robotizado. Só que a gente tem que ter bastante atenção, porque é nesse processo que pode ter erros, principalmente porque, por exemplo, a matéria-prima pode variar de qualidade e aí pode ter que parar a produção por algum tipo de problema específico que aconteceu. Então, a gente, nesse caso específico, vai estar utilizando processos computadorizados, mais como robôs, para minimizar qualquer tipo de problema. E um outro ponto importante é sobre o processo de verificação de qualidade, que é totalmente essencial. A gente tem que ter bons critérios de análise para identificar esses problemas e minimizar qualquer tipo de prejuízo durante a produção. O sistema de transporte de materiais também é muito importante. O sistema de transporte de materiais pode variar bastante. Tá? A gente está trabalhando com o sistema mais automatizado possível, porém, ainda algumas indústrias estão utilizando as esteiras que são muito básicas e efetivas. A gente não vai ter um controle computacional muito grande, tá? Mas ainda assim efetiva, tanto para carga e descarga, para fazer deslocamento. Porém, tem um mais utilizado, que é os AVGs. Os AVGs são esses veículos que estão sendo expostos à direita, são veículos, só um instante. Autoguiados. São autoguiados, obrigado. São veículos autoguiados que fazem parte do processo de transporte. Eles também podem gerar um processo de estocagem, de armazenamento temporário, além de estar conectado com todas as outras estações para facilitar o processo de entrega de produtos e de peças, ferramentas, durante toda a produção. Bom, um outro sistema, né, um outro componente, é o sistema de armazenamento de materiais. Esse sistema de armazenamento de materiais tem simples e tem os mais automatizados. À direita, a gente consegue ver dois tipos de armazenamento de materiais mais simples, que é o armazenamento tipo carrossel, tanto na horizontal quanto na vertical. É notório que precisa de operadores também para esse processo, porém, a gente tem o tipo de armazenamento ARAS, que são armazenamentos já totalmente automatizados, não precisa de operadores em si no local, para ter uma entrega da demanda, né? Eles fazem tanto a estocagem quanto a retirada desses produtos de forma totalmente automática. E aí é possível ver a parte de esteira, a parte de... Não é um guidastre, mas sim um trilho vertical também, que também é utilizado bastante. E referente ao controle de qualidade, a gente tem que ter bastante atenção, principalmente por estar sendo bastante automatizado. A gente tem possibilidade de ter um controle de qualidade físico, de trabalho de pessoas, porém, a gente vai ter uma tendência a utilizar processos já automatizados, pela facilidade e pela inclusão de todo o sistema. A gente pode ter um processo de qualidade dentro das próprias estações, ou um centro específico de qualidade. O mais aconselhável para minimizar os custos de qualquer tipo de erro durante a produção é o controle de qualidade dentro da estação. Pode ser um pouco mais caro a implementação, porém é o mais efetivo, e aí a gente consegue saber de onde está vindo o problema, e identificar mais rápido esse processo e corrigi-lo. Boa noite, eu vou falar agora sobre os tipos de layouts do FMS. Então, nesses sistemas flexíveis de manufatura, nós temos diversos layouts possíveis, né? E uma das metas é estudar dentro da planta industrial qual seria esse melhor layout e como ele se adequa a determinado produto. Então, a gente tem aqui o layout mais básico, seria esse layout em linha de produção, onde nós temos uma estação de carga e uma estação de saída de material, que é o material já usinado.
Então, nesse caso, quando a gente fala de material de usinagem, mas também ele pode ser um sistema de montagem, e aí no final sai o produto já acabado. Então, de qualquer forma, nós temos diversas máquinas nesse sistema, cada máquina tem sua operação independente, e o fluxo de trabalho é em linha, aqui em um único sentido. Então, o defeito de uma dessas máquinas, ela pode causar a parada automática de toda a linha de produção. Então, nós temos nessas máquinas aqui uma frequência de quebra, que ela vai interferir na sucessão da produção dessa linha. Então, nós devemos ter a preocupação, né, quando o layout é em linha, porque nesse tipo de layout nós precisamos ter uma estratégia para que as máquinas posteriores não parem devido a um defeito, né, na máquina anterior. Aí, no caso, ainda no layout em linha, a gente tem um layout com saída individual para cada máquina, né, que é o sistema de manuseio secundário. Ele é um pouco mais eficiente do que o anterior, porque ele funciona em linha da mesma forma, só que as peças podem seguir o fluxo normalmente, né, ou ele pode passar pela máquina para fazer a operação. Ou seja, eu não tenho bloqueio da linha nesse caso, né? Nós vamos pensar com uma esteira, né? Eu não tenho bloqueio dessa esteira numa parada da máquina, mas, no entanto, se essa máquina 2, vamos imaginar que seja a máquina 2, se ela precisar de uma peça que a máquina 1 não fez, né, uma pré-usinagem, um pré-processo, então, se a máquina 1 parar, a máquina 2 não produz. Então, a gente continua com o problema, mas nesse arranjo, nós temos um layout, uma qualidade, né, com fluxo de peça de uma forma mais adequada. A gente tem um fluxo, né, em duplo sentido, e aí a gente tem a possibilidade de, por exemplo, se a máquina 2 ela precisou dessa peça da máquina 1, se por acaso se a gente tiver em estoque essa peça já processada por essa máquina, então, como a gente tem um sistema de manuseio secundário, então a gente consegue repor essas peças na linha e continuar a produção. Então, aqui a gente tem o layout circular. Então, nesse layout circular, nós temos uma qualidade na movimentação das peças de uma forma suave, porque o layout ele não tem paradas, ele não tem curvas bruscas. Outro ponto é que nós temos uma unidade de carga e descarga num único local. Então, a peça entra como matéria-prima no local e sai como produto final nesse mesmo local. Ou seja, pode dar uma volta no sistema todo, passar por todas as máquinas, né, máquinas de processamento, teste, entre outras. A gente tem também o layout retangular, né? Esse layout é bem semelhante ao anterior, ao circular. Então, a diferença é que a carga e a descarga, eles estão em lugares, né, distintos. Então, e aqui nós temos uma dificuldade, né, que é no transportador, geralmente com pallets, é mais quadradinho. Então, esses pallets andam em torno da esteira. Então, como a esteira é retangular, aí cada curva que ela tem que fazer, ela deve parar, né, para fazer uma mudança de sentido. Então, o dispositivo que faz isso é um pouco mais complexo, geralmente CLP, uma lógica bem elaborada, mas, esse layout em algumas ações ele é mais interessante pelo próprio formato do pallet. Então, a gente tem aqui também o layout em escada, né? Trata-se de uma derivação do layout retangular. Então, esse layout ele é mais adequado quando tem múltiplas peças que não precisam necessariamente passar por todas as máquinas, né? Então, é possível escolher aqui o melhor caminho, né, no layout para poder utilizar o tempo no transporte. Então, a gente tem também aqui o layout em campo aberto, né? Aqui a gente tem o setor de carga e descarga em uma única região. Aí nós temos os AVGs, né, que são os carrinhos autoguiados, que o Kevin falou. Então, como eu tenho vários desses carrinhos, né, guiados de forma independente, aí nós temos uma conjunção assim, com vários layouts. Por exemplo, o layout escada, e também a gente vê o chanfre aqui, o layout circular para se adaptar a diferentes tipos de berços de produção, né? Pode ser pallet, pode ser circular. Então, esse carrinho aqui, ele pode fazer vários caminhos nesse sistema também, de forma a otimizar o tempo, né, pela passagem das máquinas.
Então, esse layout é mais utilizado para se tratar de um layout que permite que você faça vários produtos diferentes e ao mesmo tempo. Aqui a gente tem agora o layout com célula com robô, né? Então, aqui nós temos uma célula robótica, né? Tem muitos layouts FMS que trabalham dessa forma. Então, como as máquinas de trabalho ficam aqui nessa região, aqui a gente tem um porta-ferramentas, né? Aqui nessa região aqui a gente tem o carrossel. Aqui nesse carrossel a gente pode ter peças em processo, né? Matéria-prima, peça final. E aqui no centro a gente tem um robô, né? Que ele faz a manipulação e pode fazer a troca das ferramentas, né? Ela pode voltar, pegar uma peça no carrossel, colocar na máquina, depois pegar o produto pronto de colocar de volta no carrossel. Então, na verdade, é uma mini célula de trabalho robótica com um robô no centro dessa célula, fazendo essas manipulações. Então, a gente aqui tem um exemplo, né, do FMS aplicado numa fábrica de aviões, né? Então, eles tinham aqui muitos AVGs, né, que fazem a movimentação das peças entre as estações, esses carrinhos aqui em vermelho. Eles tinham vários centros de usinagem, né, sem ser aqui espalhado pela fábrica. Então, aqui a gente tem a estação de carga e descarga, né, que as peças chegavam, eram colocadas em cima dos AVGs, e eles levam para as estações onde ocorreu os processamentos. Tem também a área de limpeza, né, a área de limpeza das estações, né, dos gabaritos e das próprias peças, aqui em azul. Tem uma parte de stand-by aqui em amarelo, né, onde era possível guardar uma peça para esperar pelo processo da produção. Temos também a parte de manutenção dos AVGs, né, para corrigir algum problema, aqui em rosa. O centro, aqui a central de controle, né, FMS. Aqui nós temos o sistema de supervisão, a parte de painel de controle, tudo fica armazenado aqui. Então, além disso, a gente tem aqui uma estação de inspeção automatizada, né? Então, essas peças, elas chegavam, né? Eram levadas e roteadas de acordo com as operações que têm que ser feitas. Então, após inspecionadas, e ao final, depois de produzido, de feito todo o beneficiamento, era levada para o setor de descarga. Então, aqui a gente vê um sistema bem complexo de FMS, como foi dito anteriormente, né, o gerenciamento num sistema desse, ele é bem complexo, mas ele vai ser útil quando a gente precisa fazer uma usinagem, né? É uma usinagem que é possível ser feita automaticamente pelas máquinas, e aí com o mínimo de intervenção humana. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, né, só que dessa vez um exemplo mais simples, que é uma fábrica de chapas de perfis de metal. Aqui, nesse caso aqui, a gente tem um sistema de armazenamento, né? Como o Kevin mostrou também, o ASR, automático, né? Nesse exemplo aqui, ele armazena as chapas de vários tipos, e essa máquina aqui vai fazer a retirada e a busca dessas chapas, né? E trazer aqui para as estações. Então, essa chapa chega, ela é posicionada, né? Ela pode ser prensada aqui, feita alguma furação, depois uma dobra, alguma coisa desse tipo, um tipo de manuseio de furação. Tem uma prensa aqui que vai dobrar, então tem várias máquinas ligadas uma com a outra, pode fazer as operações. Também tem vários trilhos, né, para trazer as peças e levar para o sistema de armazenamento automático. Porque como o sistema é flexível, algumas peças podem entrar aqui, né, entrar num ponto, sair no outro ponto, então outras peças podem simplesmente chegar num ponto e sair nele mesmo, né? Então tem várias possibilidades de caminho que podem ser executados por esses carrinhos guiados por trilhos, né, que a gente vê em vermelho. Então esse seria um exemplo, né, de um layout FMS um pouco mais básico. Bom, a gente viu que realmente é um sistema que tenta ser o mais automatizado possível, e aí para isso a gente tem que ter algum tipo de controle,
A gente viu onde ficaria o central de comando do FMS, e aí lá dentro dessa central a gente tem um computador geral, e normalmente cada estação a gente vai ter um microcomputador, que dentro desse microcomputador a gente vai receber, né, vamos transmitir a informação para o computador geral, e a gente vai poder fazer algumas operações que são de extrema importância. Eu listei algumas, por exemplo, o controle da estação de trabalho, que é extremamente importante, distribuição de instruções de controle para a estação de trabalho, o controle da produção, o controle de tráfego. Os controles dos AVGs também são feitos pela parte computadorizada, aferente a monitoramento de peças, que está ligada à parte da central de qualidade. Isso tudo a gente vai conseguir verificar diretamente naquela a parte principal, onde está feito o computador central. A gente tem um diagnóstico, relatórios bem expressivos sobre como é que está a produção, se teve alguma falha, tudo isso a gente vai conseguir fazer o acompanhamento de forma total dentro da produção. Bom, de determinadas maneiras a gente tenta ter o mínimo de intervenção humana, mas realmente alguns procedimentos precisam. A gente vai ter essenciais como a possibilidade de carga e descargas, como eu disse no começo. A gente tem sim algumas possibilidades de ter a logística intervindo com processos manuais, preparar, ajustar e trocar umas ferramentas das estações. Os reparos em si das estações também podem ser feitos por operadores ou operários. As próprias peças CNC, os centros CNC, como eu disse também, eles são gerenciados por programações. Precisa ter um operador que vai fazer essa linguagem, vai gerar esse programa, o qual o CNC vai ler e vai produzir a peça. E referente também à gestão. Toda a gestão ela é conduzida por nós, né? Pelos recursos humanos e administrativos da produção. Bem, aí, boa noite, meu nome é Willan. Tem aqui as partes do sistema flexível de manufatura, também tem seus benefícios, né? O principal, no caso, seria tá na capacidade de tornar toda a operação industrial mais eficaz, né, eficiente, otimizar a produção, né? Mesmo com alterações e ajustes nos processos, a implantação dos FMS, ele se adapta a equipamentos e mantém o ritmo e fluxo de produção, evitando atrasos em entregas, por exemplo, né? Então, nesse quesito aí também temos esse benefício aí. Com prazo de entregas também de produção mais ágeis, é possível também se cumprir mais demandas, né, e atender um maior número de clientes, né, você atender o máximo com o mínimo de tempo. Ao serem controlados, né, por um sistema flexível automatizado, a programação de um equipamento pode ser reproduzida, controlada e monitorada por uma tecnologia confiável. Vai passar aí o slide. Eu vou saber a biografia. No mais, agradecer aí a oportunidade. Isso aí.
O sistema flexível de manufatura em si, ele é um sistema que a gente vai ter a fabricação de vários tipos de produtos em uma mesma linha de produção, com a maior efetividade e maior rapidez possível, e o mínimo de intervenção humana, né, para maximizar a integração de todas as estações, vamos dizer assim, espelhada no processo da indústria 4.0. E eu também fiz essa ligação, querendo ou não, não é 100% automatizada, mas ela tem uma direção. Entendi. Seu nome é Dona. E se alguns integrantes quiserem falar, tudo bem.